Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nesse vídeo nós fazemos a análise semanal, é onde a gente pega os ativos que nós analisamos todo santo dia e fazemos um apanhado geral do dia de ontem. Hoje é sábado, então eu vou analisar sexta. Por quê? Porque na segunda a gente não faz a análise, a gente já faz direto entrando no programa para responder perguntas. E hoje eu faço também o de sexta e a análise do que aconteceu durante a semana, o semanal, tá? Para a gente ter uma perspectiva aí de um prazo mais longo, para quem vai operar position, para quem vai operar um swing trade mais longo e para quem quer ter uma noção melhor do que o mercado está para fazer. Obviamente a gente não prevê futuro, mas a gente vê padrões que podem indicar alguma coisa interessante para frente. Beleza? Vamos nós então começar pelo índice Bovespa, que anteontem, tinha feito o rompimento dessa pequena congestão. Tá? Observa que isso aqui é um top and tail. Tá? Isso aqui é um padrão específico de candle. E anteontem teve o acionamento desse troço. Tá? É um top and tail chamado top and tail takeout. É um padrão. Tá? E aí fez o acionamento. Quando você tem isso, você joga isso aqui 100% para cima e tem o alvo. O alvo está mais ou menos por aqui. Só que ontem, sexta-feira, fez uma correção. Observe que não ultrapassou muito daquilo aí, deu uma passadinha assim, um tiquezinho de nada, e fez uma pequena correção com volume maior. Tá? Esse volume maior pode se justificar porque ontem era vencimento de opções. Tá? Dia 15 de setembro foi vencimento de opções. Então, no dia do vencimento das opções, há uma quantidade de negociações bastante grande em função, né, da troca de ativos para lá e para cá, o pessoal tendo que fazer as suas recomposições. Então, o volume por si só a gente tem que olhar com uma certa desconfiança por conta de haver essa eventualidade mensal que é o vencimento das opções. De qualquer forma, esse movimento parece ser um movimento ainda continuado. O alvo disso aqui está aqui em cima, tá? Mais ou menos 121 mil pontos. Eu não lembro onde foi que eu fiz a conta. Vamos de novo. Você pega e joga 100% para cima, 100% aqui. 121 mil, né? 120.903 é 121. Por aqui dá o alvo desse babado. Você também pode fazer de uma outra forma. Como houve uma congestão rompida aqui, ó, você projeta essa congestão para cima, 100% dela. Então, 100% da congestão dá um pouquinho acima, ó, dá 121.257. 200 ou 300 pontos de diferença do que dá a projeção desse setup específico, do que dá desse padrão gráfico complexo, que é uma congestão, um retângulo, quando é rompido para cima, você projeta ele para cima. Mas você projeta uma vez ele para cima. Então dá mais ou menos no mesmo lugar. Esse candle aqui não muda grandes coisas. Na verdade, ele funciona muito mais como um inside bar do que qualquer outra coisa. Ele não é tecnicamente um inside bar, porque você pode ver que ele ultrapassou aquela máxima. Mas se eu tenho que fazer isso que eu estou fazendo aqui, olhar com basicamente um microscópio para ver, não interessa, né? Não resolve. Por quê? Porque a análise gráfica é uma coisa visual. Tá? Isso tem que ser visual. E olhando aqui, isso aqui tem todo a cara de inside bar. Por quê? Porque ele parece um inside bar. Então, sendo um inside bar do movimento anterior de subida, isso aqui pode dar, mais uma vez, uma oportunidade de compra para alguém que esteja interessado e conheça o setup de inside bar e opere o setup de inside bar. Tá? Para um inside bar, normalmente o volume é baixo, mas volto a repetir que isso aqui foi vencimento de opções, então complica a análise do volume especificamente nesse dia. O inside bar ele é operável na direção do movimento anterior, com o stop do outro lado. Eu não gosto disso, todo mundo sabe disso, porque isso ignora a volatilidade do papel, mas é o setup e setups se operam da forma como eles são desenhados e testados. Tá? De qualquer forma, isso aqui tem todo o sinal de continuidade de movimentação para cima. O inside bar, você tem duas formas de usar como alvo. O 100% dele para cima. Então vamos botar aqui de novo nossa medidinha. 100% dele para cima dá em 120.933. É basicamente o mesmo alvo disso. 161% dele, tem gente que opera ao invés de 100%, 161%. Também é válido desde que você tenha testado. Já dá um alvo um pouquinho acima dos outros dois. Tanto a projeção disto quanto a projeção disto estavam muito próximas aqui de 121 mil, com mais 200 ou 300 pontos para lá ou para cá. Esse outro não, esse outro já te dá mais quase 1.000 pontos, 700, 800 pontos para cima. Então já afasta um pouquinho daquilo que é a projeção disso ou disso. De qualquer forma, o inside bar, pelo padrão que eu opero, que é de 100%, também te mostra a mesma coisa. Ou seja, está todo mundo apontando para aquele número lá, em torno de 121 mil, 120.900. O semanal, que é o alvo,
objeto do nosso estudo, ele é muito mais claro. Eu vou tirar todos esses desenhos da tela para você ver como isso aqui é muito mais claro, galera. Observa aqui, fez uma movimentação. O índice, ele vem numa congestão, tá? Vocês sabem disso, congestão de muito tempo. Tal. Atingiu aqui essa região lá de baixo, pivô de alta, rompendo a média de 200. Continuou, congestionou, tentou romper. Aqui é o topo da congestão de longa data, ó, tá vendo? É uma congestão de mesmo muito longa data. Tentou romper ali, não conseguiu. Candle vendedor, mas que podia ser também, se rompesse para cima, ia dar uma movimentação de alta. Aqui o cara tinha que botar as barbas de molho. Quando perde, ou ele vendia ou ele saía da operação comprada, tá? Zerando. E quando perde esse, 2 candles numa região tentando romper topo, que não vão, quando perde o fundo, aí você já pensa em operar vendido. Né? Então aqui era operação vendida. De qualquer forma, não era uma operação vendida porque tivesse acabado a tendência do semanal. Era nada mais, nada menos do que a tentativa de rompimento que fracassou. A média de 20 vinha subindo, você pega retorno até a média. Retorno até a média, na média da novo trade, e aqui está aquele samba, aquela certa congestão que nós estávamos vendo, né? O preço rodopiando aqui perto da média, muito próximo dela, e essa semana houve o rompimento desta pequena congestão também, né? Óbvio, se viu no diário, está se vendo aqui no semanal. Houve o rompimento, mas não ficou assim 100% o rompimento, porque ele violou, olha, houve a violação, mas não houve rompimento, tá vendo que o fechamento, essas palavras às vezes a gente usa intercambiadamente, rompimento e violação como se fosse a mesma coisa, mas não são, tá? Eu sou culpado de fazer isso frequentemente, acabei de fazer, tá? Então isso aqui é uma violação dessa máxima, mas não é um rompimento porque esse fechamento não ultrapassou aquilo ali, certo? Então dá acionamento para quem opera violação, mas não dá acionamento para quem opera rompimento. E aí, cada um tem o seu modelo. De qualquer forma, o cenário é comprador, continua comprador, com a indicação de que isso aqui, subindo um ticker, passando daqui, o pessoal vai entrar metendo os ferros, porque a média de 20 vem subindo, todas as médias vêm aqui por aqui, e todas as médias estão abaixo do preço. Então, esse é o cenário comprador sempre, tá? Quando tiver essa situação, o cenário é comprador, você espera dar um sinal de compra, o sinal de compra é a ultrapassagem daquilo ali. Interessantemente, o small caps está totalmente diferente. Normalmente a gente não faz a análise dos small caps aqui. A gente já fez durante um tempo, mas a maior parte das pessoas não opera aquilo, então ficou de fora. Mas observa esse cenário do índice futuro e observa esse cenário do small caps. É bastante diferente. Tá? Aqui está a média de 20 e aqui está a média de 20. Então só isso, se não tivesse mais nada, para vocês olharem, vocês já veriam que há uma diferença gigantesca. Aqui a média de 20 está por cima do preço e lá está por baixo. Aqui as médias estão todas por cima do preço. Tá? Então você tem a média de 9, a média de 20, a média de 50, todas acima do preço. O cenário é vendedor. Exatamente o contrário do que eu acabei de falar aqui. Todas as médias estão por baixo do preço. 9, 20, 50 e aqui até de 200. Então o cenário é invertido. Isso não é corriqueiro. Isso não é normal. Isso não é usual. Então, o mercado está dando sinais contraditórios. As grandes, poderosas empresas com gigantesco volume estão dando sinal de compra. E as empresas mais corriqueiras, e são mais ou menos 120 no small caps, tá? Somando os small caps com o índice, dá aí 200 e tantas ações. São aquelas que a gente tende a negociar só. Fora desses dois índices, cara, eu tenho realmente dificuldade de recomendar que as pessoas operem ações fora desses dois índices. Mas muita gente opera. De qualquer forma, o que tem aqui no small cap são as empresas, também muito grandes empresas, não são empresas pequenas, mas que estão muito mais próximas da realidade da economia. Aquelas coisas que as pessoas mesmo estão fazendo. Farmácia, supermercado, muitas delas estão aqui. E esse índice não está dando sinal de compra. Pelo contrário, já vinha dando sinal no diário. Quando fez esse candle aqui, nós falamos que isso aqui é um candle de potencial venda. Observa. Zigue-zague descendente, retorno à média, faz esse candle, e aí nós falamos, ó, isso aqui, se acionar, é venda. Se perder de novo, é venda. Aqui no meio não era bom de operar, porque entre a média de 20 e a média de 9, quando elas estão muito apertadinhas assim, não é o local bom de operar. Mas se perdesse a média e esse fundo, era local de operar, e ontem perdeu, e aí vem o volume. O volume pode ser, novamente digo, em relação às opções, embora os small caps, a maior parte das ações que estão nos small caps não tem opções líquidas
para a pessoa física. Há uma diferença muito grande entre haver opções líquidas para a pessoa física, nós, e a maior parte dessas ações não tem, e haver opções para pessoas de grande porte, né? Para ou grandes investidores, pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, né? Assim, banco e tal, eles conseguem liquidez nessas opções, e, portanto, então, há opções nessas ações para esse pessoal. Também pode justificar o volume grande. De qualquer forma, aqui acionou venda. Vamos ver o semanal para ver se também está muito diferente. Também o semanal está bastante diferente. Observa que aqui teve aquela puxada muito forte. Aqui, ó, aqui chegou a fazer zigue-zague. Aqui não, aqui foi uma paulada só. Chegou aqui em cima, houve uma congestão, tentativa de rompimento, bateu na média de 200, que já tinha sido difícil antes, mesma região de topo anterior, daqui, dali, dali, tá vendo? É uma mesma região de topos. Aqui tinha uma tentativa de ultrapassagem. E cedeu. Mas cedeu, não só cedeu, como cedeu e perdeu essa região. Também o índice perdeu, tá bem? Ó, também o índice perdeu. Mas perdeu e imediatamente voltou. Aqui, perdeu, testou, perdeu a média de 20, tentou e não conseguiu. Isso é um fechamento, 2 fechamentos já abaixo da média de 20. A média continua ascendente, mas já começa a se aproximar um cruzamento de médias. Para essa próxima semana, dependendo da evolução do preço, nós podemos ter um cruzamento de médias. Cruzamento de médias que as pessoas tentam operar direto, vou operar só cruzamento de média. Cruzou de 9, cruzou de 20, não sei o que, a gente opera. Isso é uma gigantesca furada. Tá? Vai por mim, isso já funcionou muito bem no passado, era ótimo, mas é num passado bastante mais remoto do que hoje em dia. Então não vale a pena você operar cruzamento de médias como entrada e saída. Não vai ser lucrativo, acredite. Mas para sinal de entrada e havendo uma outra forma de saída, o cara tem que estudar uma forma de sair do trade, outra, que não seja o cruzamento da média, ele costuma ser ainda muito bom, costuma funcionar bastante bem. E esse cruzamento da 9 com a 20, ele é extremamente lucrativo desde que você saiba conduzir o trade e sair dele por outro critério. Porque observa que o cara que entrou aqui por cruzamento, ele só vai sair aqui. Ele deixa em cima da mesa tudo isso. Nesse caso, caso essas médias cruzem mais ou menos por aqui, ele ainda vai ter um bocado de lucro. Mas muitas vezes não, isso fica oscilando assim e o cara até perde dinheiro. Então não vale a pena como saída, mas como entrada vale. Olha a entrada aqui, e se o cara usou outro critério de saída, seja um percentual, seja resistência, seja lá, vai usar qualquer coisa, observa que o cara ganha fatura. E aqui, se houver esse cruzamento na semana que vem, tem todo o potencial, basta perder, basta isso aqui andar para baixo, e vai ter esse cruzamento. Vai acionar venda por essa forma no semanal. Fiquem ligados nisso aqui. Tá? Então, há sinais contraditórios. No diário, muito gritantes. No semanal, menos gritantes, mas também já se aproximando de um problema sério. A perda dessas mínimas, dessas duas mínimas aqui, que estão basicamente no mesmo nível, no semanal dos small caps, vai acionar uma venda indubitável. Não é fácil, talvez. Não, aqui não há dúvida. No diário já acionou. No semanal, se perder, não vai ter mais dúvida. É venda aqui. Então, enquanto que o índice está dando sinal de compra, o small cap está dando sinal potencial de venda no semanal. Muito ligado nisso, pela como eu disse, né? Pela essa diferença entre os dois, que não é nada usual. Vou deixar na tela aqui os meus livros, enquanto eu vou ligar o ventilador, que está maior calor. Aí na tela tem os meus livros, que não são de análise técnica, tá? Eu ensino análise técnica, ou melhor, ensino não, né? Eu mostro aquilo que eu penso sobre análise técnica aqui para vocês gratuitamente. Todo santo dia, boto no Instagram, boto no Telegram. Por enquanto estão os conteúdos iguais, mas muito, muito em breve não vai ser mais igual. O Telegram vai ficar completamente diferente do Instagram. Completamente não. Vai ter uma coisinha ou outra no Instagram e o grosso das coisas no Telegram, que é de graça. Então, se você não participa do nosso Telegram, participe. Tá? Tem aí descrição no link desse vídeo embaixo. Só você olhar embaixo aí tem a descrição de como chegar no Telegram. E esses livros estão disponíveis no clubedeautores.com.br. Vamos então progredir para o dólar, que no diário vinha fazendo sinal de venda. Nós falamos sobre isso durante a semana. Se você tem alguma dúvida sobre isso, basta você olhar os vídeos durante a semana. Porque é muito fácil, e eu vejo muito acontecer isso. O pessoal na internet fala assim, eu disse que é venda. Tá, mas o cara tinha falado 2 dias antes que era compra.
Óbvio que o mercado às vezes faz mudanças radicais, isso acontece mesmo. Mas não é a coisa mais comum, ou pelo menos que aconteça toda hora. Então você tem que observar a coerência das pessoas que você acompanha, tá? Para ver se elas efetivamente são coerentes naquilo que dizem. E se não é uma hora assim, hoje é compra, amanhã é venda, hoje é compra, não sei o quê. Não pode ser assim. A coisa não pode funcionar desse jeito, ou então as pessoas que ouvem isso vão perder muito dinheiro. Mas aqui, observe que o dólar começa a montar, já tínhamos mencionado também, uma congestão nessa região. E quando deu venda? Quando deu venda? Deu venda na perda desse candle 174. Isso aqui é um inside bar, nós mencionamos várias vezes também, mas era um inside bar não operável. Por que era não operável? Porque inside bars são operáveis na direção da tendência. Aqui tinha um movimento de alta. Esse candle já não é mais um movimento de alta. Portanto, esse inside bar não estava de acordo com a movimentação anterior. Portanto, ele era não operável. Quem operou na mesma, mesmo estando errado em frente ao modelo, deu gain. Mas quem operou aqui a perda do 174, esse candle, que era o correto de fazer, dado o gap, dado que saiu da média, tal, então era operável aqui para buscar o fundo da congestão. E o fundo da congestão foi atingido ontem com um candle de indecisão, muito comum quando chega em fundos de congestões, muito comum aqui. Ele até acionou venda, mas era uma venda mais difícil, porque estava no fundo da congestão, conforme vocês podem ver. E agora? Bom, agora a gente vai ter que esperar o sinal de duas coisas. Ou você opera congestão, e quem opera congestão comprou ontem, ou comprou ontem de imediato, porque o cara é daqueles raçudos e que faz a operação, não espera sinal, ele faz porque está no nível e ponto final. Isso é um suporte, suporte compra-se. Observe o gap aberto aqui, que tudo isso aqui é um suporte. Então muita gente comprou ontem. Outros tantos mais precavidos, mais conservadores, né, que jogam pelo lado do seguro, vão esperar o sinal de compra. O sinal de compra vai ser o rompimento dessa coisinha aqui para cima. Aí o cara vai operar por quê? Porque é uma congestão. O movimento anterior é de baixa? Sim, mas isso sendo uma congestão, e se o cara opera congestões, ele vai comprar esse sinal. E se o cara não opera congestões, não gosta de congestões, não sabe operar congestões, ou acha que isso não é uma congestão. É direito do cara achar isso. Eu vejo isso aqui como uma congestão, mas você pode discordar de mim. Bom, então, venda, operar vendido de novo agora, eu recomendaria exclusivamente depois do fechamento desse gap. Tá? O gap está aberto, foi testado uma vez, testado duas vezes, vários testezinhos minúsculos, mas teste a série foi esse, duas vezes aqui e de novo ontem e anteontem. Então já são vários testes desse gap que permanece aberto. Portanto, eu só operaria venda no diário depois do fechamento disso aqui. Antes disso, eu não operaria. Ok? Vamos no semanal, que é o objetivo do vídeo. No semanal, a tendência de baixa é clara, óbvia, ululante, gritante, absurda. As médias estão todas por cima do preço. Observa que nós temos um Fabulous 4 aqui no semanal. Média de 9 apontando para baixo, de 20 apontando para baixo, de 50 apontando para baixo. A de 200 já virou para baixo. Tá? Você pode questionar se isso aqui está reto ou para baixo. Para mim, isso aqui já virou para baixo. Tá? Mas é questionável, né? Então nós temos aqui tendência primária, aí dependendo de como você pense, ou ela é de baixa ou ela é neutra, secundária de baixa, terciária de baixa e as médias alinhadas com o preço abaixo delas. Isso é tudo sinal de venda. Portanto, na hora que isso aqui subiu, nós mencionamos também várias vezes, você pode olhar aí o semanal de outras semanas, a gente faz todo sábado isso, que quando isso aqui era um repique, ó, igual isso aqui foi um repique, igual isso aqui foi um repique, tal. Então, quando as médias se alinham dessa forma, as subidas te dão oportunidade de venda. Dá trade contra? Claro que dá trade contra, você pode voltar para a média, observe que havia uma distância razoável daqui, ó. Então era bastante possível pegar isso, e isso aqui é uma região de suporte. Quando a gente bota de volta, você vai ver que aqui tem não só a mínima do contrato anterior, mas tem aqui uma região de suporte. Você vai olhar lá para trás, ó, e você vai ver aqui, tá? A região de suporte. Lá de 2019, uma coisa assim. Mas tirando essa linha arada toda daí da tela, para não confundir, você vê que isso aqui estava uma certa distância da média de 20, retorno até a média, até aqui tudo bem, esse candle aciona a venda. Então aqui acionou venda dentro do semanal, por retorno à média, perda, venda. O cara que fez essa venda botou o stop no mínimo aqui em cima. Eu não colocaria tão pertinho. Não colocaria tão pertinho, tá? De qualquer forma, não foi acionado o stop. O cara passou um certo sufoco e essa semana voltou a andar na direção dele.
chegou mais ou menos na mesma região de preço e aqui começa a se mostrar a congestão que eu estava falando antes no diário. Tá? Mas no semanal, tendência fácil de venda. Quem opera pelo semanal não vai ficar esperando nada. Vai perder essa região aqui, o cara vai vender. Se ele não vendeu antes, ele vai vender aqui, ó, quando perder esse candle 35. Petro, tá? Uma lindeza, um espetáculo, uma maravilha. Ai, que ação maravilhosa. Observe que ela vem numa tendência forte de alta no diário. Não há dúvidas. Eu acredito que ninguém olhando esse gráfico tenha dúvidas sobre isso. Tá? Volto a mostrar. Todas as médias estão por baixo do preço. 9, 20, 50, de 200 está lá embaixo. Tendência, primária de alta, secundária de alta, terciária de alta, se você usa médias para isso. Senão você pode fazer pelo estudo das ondas. E todas elas também são de alta, tá? Não há dúvida. Então o ativo está em alta. Teve aqui uma pequena contração de volatilidade, essa contração de volatilidade aqui, que nós esperávamos um rompimento para cima com pressão, infelizmente rompeu para baixo, mas deu oportunidade de compra porque a tendência é de alta. Tá? E aí nós estávamos comprados, pessoalmente, né? Estávamos comprados, aqui deu trade e tal. Ontem também deu trade, quem teve paciência para fazer o trade, deu sinal de compra no intraday, e aí andou contra, mas no final voltou. Quem sabe fazer o trade parceladinho, conseguiu pegar um gain no intraday também. De qualquer forma, não é intraday que nós estamos falando aqui do diário. Isso aqui é uma tendência de alta, toda e qualquer oportunidade, quando cai é para comprar mais barato, e o cara tem que investir ou pensar nisso aqui para jogar lá para cima. Tá? Porque não tem nenhum único sinal nesse gráfico que indique possibilidade de venda. Inclusive, a Petro está em uma super trend. Se você olhar isso aqui, é uma super trend de alta. Tá? Então você não se opera, pelo menos pessoas com amor à própria pele não deveriam operar vendidos contra uma super trend de alta. Tá? No semanal, fica ainda também muito claro que isso aqui é um movimento de alta, não tem dúvida, não tem. A única coisa que você fala assim, não, eu posso vender isso aqui. A única coisa que você poderia pensar é porque está longe da média. Efetivamente está longe da média. Tá? Nós já temos aqui uma distância bastante razoável, o que permitiria uma correção nisso dentro do semanal. Mas observe como os candles são pequenininhos, como as médias estão alinhadas, como a inclinação das médias é boa, não tem movimentação parabólica, não tem sinal de exaustão. Tá? Há sombras inferiores nessa semana. Então, esse candle aqui foi de indecisão? Esse candle foi, mas esse não. Não é. Candles pequenos, tudo alinhado. Tá? Não é muito salutar operar aqui. Claro que se você opera volatilidade pelo semanal, é plenamente possível operar volatilidade pelo semanal. Tá? Alguém perguntou isso outro dia. E é plenamente possível. Mas o cara tentaria pegar alguma coisa de retorno aqui. Eu não tentaria voltar até a média de 20. Acho que o cara seria guloso e tentaria um grande problema na vida dele. Porque observe que desde abril não há um fechamento abaixo da média de 9. Portanto, o cara que achar que ele é o cara que vai pegar esse movimento, é aquele negócio, né? Todo mundo se acha o gostoso. Mas eu não pensaria nisso em termos de botar a minha grana na jogada. Mas um retorno até a média de 9 é plenamente possível, no caso de uma perda disso aqui. Mas lembrando sempre para o cidadão que isso é um trade de volatilidade, entra rápido, sai rápido, pega a tua grana e bota no bolso e pronto. Em compensação, para a maioria das pessoas, um retorno até a média é simplesmente a oportunidade de comprar mais barato. Porque o sinal é sempre. Isso aqui é tudo comprador. Enquanto isso aqui, esse cenário não mudar, das médias alinhadas, tudo isso, enquanto isso não mudar, esse cenário vai ser comprador. Vale. Ontem, a Vale tá doida para sacanear a gente, né? Ontem ela caiu 0,83% e ela tá tentando fechar esse gap aqui, mas tá difícil, tá? Tá difícil, porra, o troço enrolado. Fizeram uma uruca aqui, um trabalho poderoso na esquina, em cima desse gap, que o troço não fecha, rapaz. Pelo amor de Deus. Já tentou aqui, e agora tá tentando de novo e tá ruim de fazer. De qualquer forma, o movimento, embora o movimento esteja difícil, a Vale é um ativo que desde que unificou Vale 3, Vale 5, tinha duas, né? A Vale 5 sumiu, ficou tudo na Vale 3, esses negócios de mercado que eles fazem, de tal, as frescuras. Ela perdeu um pouco a sua facilidade de operar. Quem já operava o ativo antes, continua operando, porque é aquele negócio, né? Você já casou, já tem 30 anos de casado, aí agora você segue, né? Vamos seguir. Mas não é um ativo fácil de operar, definitivamente não é um ativo fácil de operar, e pior, não está numa fase de vários meses fáceis de operar.
Definitivamente não está. Eu mostrei isso aqui no vídeo de ontem, feito ontem de manhã, no dia 15 de manhã, você pode olhar o café da manhã, e eu mostrei aqui conforme isso aqui é um pivô de alta. Não fica muito claro, porque tem porção de buracos aqui, mas isso é um pivô de alta que foi rompido, tá? Pivô de alta foi acionado, acionou aqui e ontem voltou. Voltou, por enquanto, testando o pivô, o rompimento do pivô. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Tudo aqui continua comprador até perder esse ponto. Se não, enquanto não perder esse ponto, não é um cenário vendedor, tá? Então continua sendo um cenário comprador, tá? E temos aqui, por enquanto, esse gap aberto. Temos esse, né? Esse aqui foi o de ontem. Então tá muito recente, mas esse aqui está aberto, nitidamente. Esse aqui ainda está aberto, não parece, mas está. E esse aqui também. Portanto, está cheio de suporte para baixo. Está cheio de suporte para baixo. Não está fácil de operar a Vale, nesse sentido. Está muito longe da média de 20? Está muito longe da média de 20. O cara pode operar isso aqui vendido? Cara, pode, mas ele tem que encarar esse gap e esse gap. Não é fácil, mas ele pode tentar até o fechamento desse primeiro aqui, ó, até a média de 9, é possível. O candle ontem foi um candle respeitável, né? Mas eu pessoalmente não faria operações vendidas aqui. Eu ficaria esperando até para comprar preços mais baratos um ativo que está formando um pivô de alta, que fez o pivô de alta acionado, e aqui tem esses suportes todos meio que alinhados. Embora o momento do setor, não só a Vale, mas o setor todo não está num momento muito bom. Certo? Vamos no semanal. E no semanal, a Vale vinha. Ela vem nessa congestão aqui de vários anos, tá bem? Tá? Vários anos de congestão. E isso deu todo esse trabalho aqui que nós falamos. Durante meses nós falamos sobre isso. E aí vem suporte da média de 200, tentou romper, não conseguiu. Suporte da média de 200, tentou romper, não conseguiu. Esse candle azedou tudo porque aqui tinha que ter ido. Aqui tinha que ter rompido. Não rompeu, média caindo, fez isso e aqui era venda, nitidamente venda, tá? Para quem não estava operando o ativo. As médias estavam todas ali e tal. O candle é tipicamente vendedor. Quando perdeu isso aqui, para falar isso aqui é um doji túmulo. É o nome do doji, para você ver como é. ou lápide, né? Algumas pessoas preferem doji lápide. Ou túmulo, tanto faz. De qualquer forma, o nome já é muito significativo. Muito ruim. Então era venda aqui. Quem fez se deu bem. Perdeu a média de 200 e aqui tinha azedado. A gente falou, pô, agora o troço ficou mesmo muito ruim, vai buscar lá embaixo isso aqui ou aquilo. E aí, felizmente, para quem estava comprado, que era o meu caso, fez esse candle. Isso é um candle de ignição no semanal. Tá? Então isso aqui é um candle de ignição altista no semanal, que logo em seguida fez uma pequena correção e agora um candle de indecisão, mas o cenário continua sendo de alta desde que ela consiga fechar o maldito gap que está lá aqui, ó. Tá? Então ela tem que superar essa linha, fechando o maldito gap, mas o cenário é comprador. O candle esse candle aqui é comprador e o cenário se mantém comprador, dado que tem aqui, apesar de uma resistência, isso aqui continua sendo uma coisa compradora em Vale. E fundo de congestão tem esse condão, né? Você compra o fundo para vender o topo que está lá em cima. A taxa de juros, que vem fazendo essa movimentação no diário, tá? Tinha feito uma subidinha, toda subidinha era oportunidade de venda. Não se opera taxa de juros de forma direcional, ou pelo menos não para pessoas físicas, e eu não recomendo que vocês mexam com taxa de juros, porque é um troço violento. O nível de alavancagem aqui bota o chulé, bota o dólar no chulé, bota o índice no chulé, bota o milho no chulé. Aqui o negócio é dureza. Portanto, se der errado, como deu aqui, isso foi um dia. Isso aqui, ó, era um movimento aqui, tinha uma congestão e tal. Isso aqui foi um dia. Nesse um dia aqui, eu conheço gente que perdeu um ano de trade. E não estamos falando de gente que está operando aí R$ 10, não. Tá? É gente grande e grossa. Perdeu ali um ano. Então basta um movimento como esse, o cara tinha dinheiro. Imagina se você não tem. Aqui o cara quebra. Quebra, perde todo o dinheiro que tem na bolsa, perde casa, perde carro. Você não está limitado. Quando você opera contratos futuros, você não está limitado ao dinheiro que está na bolsa. Pense e entenda isso. O dinheiro que você tem lá na corretora, tal, ele é apenas margem de garantia para esse tipo de contrato. Então, num movimento como esse aqui, mas eu tenho lá, sei lá, 20 mil, 30 mil na corretora, então é isso que eu posso perder. Não, está errado. Está
gravemente errado a sua concepção. Numa dessas aqui, dependendo do nível que você esteja pressionado dentro desse troço, você pode perder a sua casa, seu carro, casa de praia, barco, o dinheiro que tem no banco, tudo. Tá? Então, cuidado. Não só no juros futuros. Isso pode acontecer no dólar, isso pode acontecer no índice, isso pode acontecer nas commodities. Tá? Mas é claro que, sendo isso aqui muitíssimo mais alavancado, o risco aqui é muito maior. Então, aqui, bom, voltando, isso aqui é uma tendência de baixa que não tem dúvida, né? Toda vez que sobe, você tem que pensar em oportunidade de venda. A oportunidade de venda apareceu aqui, aí o cara faz o trade, não nos juros individualmente, mas casado com outras taxas. Então, uma curta com uma longa, e o cara vai trabalhando isso, longa em short. Esse é o caminho mais fácil para operar isso aqui. Deu venda e continua dando venda, tá? Agora vem testar a região do fundo. Mas observe que começou a formar um fundo. Isso aqui é um 1, 2, 3, tá? Não é operável, não é operável, mas é um fundo levemente mais alto que esses. Então começa a dar um sinal aqui, potencial, né, de o cara falar, bom, tem jogo aqui para isso começar a pensar em subir. É óbvio que está muito longe para as pessoas que jogam pelo seguro de uma subida na taxa de juros efetiva, de mudança da tendência de baixa. Para isso mudar, tem que formar um pivô de alta. O pivô de alta só vai formar quando fechar aqui em cima. Logo, ainda falta um bocado de coisa. É muita distância. Por enquanto, o cenário continua vendedor, especialmente se perder essa mínima, volta para testar esse suporte e depois vai embora. Certo? Mas aqui nós temos, eu vou até medir para ter certeza, mas nós temos aqui um, ah, sim, nós temos aqui um gatekeeper. Tá? Um gatekeeper, quem não sabe, é um setup que eu já ensinei aqui no canal, tem aí tem uma playlist só de setups. Então você dá uma olhadinha lá, é de graça, você vai lá e consulta o que é para esse vídeo, vai lá ver, volta. Mas aqui tem um gatekeeper que foi acionado. Tá? Então tem um gatekeeper de compra que foi acionado aqui. Tá? Então, e aí você fala assim, mas as médias estão todas alinhadas para baixo. É verdade. Tá? A média, tendência primária, secundária e terciária de baixa. Só que o gatekeeper é um cenário que você tenta antecipar a reversão da tendência. A reversão da tendência. Então é um cenário em que você tenta pegar lá no iniciozinho isso. Obviamente, como todo e qualquer cenário que você tenta antecipar o mercado, o seu risco é sempre muito maior. Então é um cenário de grande risco. O cara que operar isso aqui está operando contra todas as médias, antecipando que isso vai formar um pivô de alta lá em cima. Tá? Mas que tem. O sinal está ali. Tá bem? Tem o sinal. Mas isso aqui é uma tendência de baixa. No semanal, fica muito mais claro, né? Observe que também aqui temos tudo alinhado, tudo alinhado. A média de 200 ainda está para cima, graças a essa movimentação espetacular dos juros durante os 2 últimos anos. Foi de 2020 para cá, o troço foi absurdo. Né? O quanto que a taxa de juros subiu, tanto a Selic, que não é isso que nós estamos analisando, tem nada a ver isso aqui com a Selic, quanto a taxa de juros do interbancário, que sim, é isso aqui que nós estamos analisando, e foi um absurdo. É isso aqui, exatamente isso aqui que está levando a Via, que agora virou Bahia, né, a ficar lá no chulé, Magazine Luiza, Americanas, aquele negócio das Americanas, aquilo está rolando há anos, pelo que mostraram aí, aquele troço está rolando há anos. Por que deu descambou agora? Descambou por causa disso. Tá? Então, muitas empresas que estavam aí alavancadas, investindo, muito alavancadas em termos de empréstimo e tal, estão comendo o pão que o diabo amassou por causa desse negócio aqui. Dessa subida violenta. Isso aqui era totalmente inesperado. Observe que as taxas de juros vinham assim, ó, também há anos. Isso aqui, ó, 2016, ela vinha caindo direto, sem parar. Isso aqui foi o Covid. Aí veio o Covid e fez isso. E de lá para cá não parou, porque a inflação subiu e tá como tá. Mas tá caindo muito. Observe que para cair muito tem que cair isso aqui, pô. Para voltar, imagina o cara que se endividou aqui, ó, ou aqui, qualquer desses lugares, mesmo depois de ter caído, olha o que o cara tem ainda para cair. E caiu, mas pô, o cara tá endividado aqui, velho. Temos uma taxa de juros que é no mínimo o dobro do que o cara estava prevendo. E essas coisas são previstas, você faz certas análises, certas previsões. De qualquer forma, aqui é uma tendência de baixa clara.
Todas as médias estão alinhadas, estão com um bom espaçamento entre elas, estão com uma boa angulação. Toda e qualquer subida é motivo de venda e essa semana deu a venda no semanal ali. Voltamos a dizer que aqui, ó, não atingiu o fundo, mas aqui não tem um fundo mais alto. Aqui só tem um candle. Tá? Isso aqui é um fundo, isso aqui é um candle. Não é um fundo. Portanto, não dá para no semanal dizer que você tem um fundo mais alto que o anterior. Não dá. Tá? Precisará formar mais um candle aqui para cima para isso aqui virar um fundo. E aí eu vou poder dizer aqui tem um fundo mais alto que o anterior. De qualquer forma, o preço foi lá no 0,78, mais ou menos, dessa movimentação. E poderá também no semanal, caso passe aqui por cima, acionar um gatekeeper. Mas ainda temos uma semana inteira para esperar por isso. E a taxa de juros, conforme nós estamos vendo, tendência muito, muito forte aqui de baixa. Valeu, galera? Então era isso que eu tinha para falar do nosso semanal. Estão aí os nossos livros. Quem quiser aprender bastante mais sobre mercado de capitais, tem aqui várias coisas fundamentais para vocês. Estão disponíveis no Clube de Autores. Tá? Anos e anos e anos, são 15 anos que eu estou no mercado, 15 anos sobrevivendo no mercado e passando conhecimento através desses meus livros. Se vocês quiserem ajudar o canal, a forma de fazer é através desses livros. Você compra conhecimento para você e ajuda o canal a se manter no ar. Valeu, um ótimo final de semana para todos, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.